falar agora, vamos trazer um pouquinho de bastidor político. Na segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro vai receber uma honraria lá em Minas Gerais, meu estado, de cidadão mineiro. E aí eu fui atrás de bastidor sobre essa decisão. Câmera 1. Aliados do governador Romeu Zema me disseram que a decisão de conceder a cidadania honorária mineira a Jair Bolsonaro foi da Assembleia de Minas Gerais e não do governador. A cerimônia de entrega desta cidadania, como eu estava contando para vocês, está marcada para segunda-feira e vai ocorrer em meio a todo esse escândalo das joias. Eu tive acesso a um requerimento do deputado Coronel Sandro, do PL. Vou tentar espelhar esse documento para a gente quando a gente tiver. Ele está pedindo ao presidente da Assembleia de Minas Gerais, olha lá o documento para nós. Sim, excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, as deputadas e os deputados que subscrevem requerem a vossa senhoria, em termos regimentais, blá, 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 a convocação de uma reunião especial para a entrega do título de cidadão honorário de Minas Gerais a Jair Messias Bolsonaro, conforme o decreto de 30 de maio de 2019. Vocês podem perceber que o decreto é de 30 de maio de 2019, mas o requerimento do deputado para marcar a solenidade está datado do dia 18 de agosto deste ano, 2023. Então, segundo aliados de Romeu Zema, foi um movimento do Coronel Sandro em solidariedade a Bolsonaro e que é praxe o presidente da Assembleia atender. Mas é claro que vai soar como um gesto de apoio de Romeu Zema a Bolsonaro. Com Bolsonaro inelegível, Zema hoje é um dos cotados para se candidatar à presidência da República pelo campo da direita e tem feito acenos ao eleitor de Jair Bolsonaro. Quando questionado sobre o assunto, o governador, que já está em segundo mandato, o governador mineiro, nega que tenha a intenção de se candidatar à presidência da República. Vamos agora com o Yuri Pita e o Gustavo Uribe. Gustavo Uribe, começo com você. Romeu Zema fazendo esse gesto que sim, foi um movimento da Assembleia, o deputado Coronel Sandro que se elegeu escorado no nome de Jair Bolsonaro faz, mas é claro que vai soar como um apoio de Romeu Zema a Jair Bolsonaro neste momento. O que o Zema ganha com isso? Ganha muito. Se não foi proposital, cai como uma luva nas mãos de Romeu Zema. Romeu Zema tem tentado ser aquele que incorpora o espírito às ideias do bolsonarismo nos últimos tempos. Enquanto a gente tem nomes como Tarcísio de Freitas dizendo não, vou disputar a reeleição em São Paulo, Ratinho Júnior não é um nome de viabilidade nacional, Romeu Zema ganhou muito quando deu aquela entrevista ao jornal O Estado de São Paulo e disse que os estados do Sul e Sudeste precisavam formar um consórcio e se unirem para que houvesse um pouco mais de paridade no Congresso Nacional em relação ao movimento de Norte e Nordeste. Aquilo foi bastante criticado por outros governadores do Norte e Nordeste, mas para o eleitorado, segundo uma avaliação feita pelo próprio PL, que fez pesquisas em relação a alguns nomes, aquilo soou muito bem. Então, Romeu Zema tem saído na frente nessa disputa, ainda mais porque a favorita do PL, que é Michele Bolsonaro, é um nome que Jair Bolsonaro não quer que vá adiante. Então, surge como uma possibilidade, inclusive, de filiação ao PL. É algo que Valdemar Costa Neto tem negociado bastante e considera que Romeu Zema, por ser de um estado grande, o segundo maior colégio eleitoral do país, que é Minas Gerais, é um nome que tem um discurso ligado ao bolsonarismo e se elegeu com isso, que ele pode ser uma ótima alternativa para 2026. Yuri, o posicionamento de Zema é muito contrastante com o de Tarcísio de Freitas, que também governador de um estado importante, e ele não tem se posicionado sobre essa questão das joias, não fez nenhum gesto. Fui hoje conversar no entorno de Tarcísio
para tentar entender. Eu falei, olha, Zema está se movimentando para fazer um gesto aberto de apoio ao Bolsonaro. E aí me disseram, não, Tarcísio está totalmente focado aqui em São Paulo, teve com dezenas de prefeitos falando sobre essa Sabesp, está focado, estou até recuperando aqui a conversa que eu tive, projetos de infraestrutura, e aí um aliado dele me disse, ele não está focado no espólio para presidente. Será? O que te chama o que te chama a sua atenção nas estratégias diferenciadas de Zema e Tarcísio? O fato de que Tarcísio pode ainda disputar um novo mandato no Palácio dos Bandeirantes e Zema não. O caminho de Zema ele já foi reeleito, o caminho dele é naturalmente uma outra eleição. Ou, claro, se quiser ser ainda candidato, quiser ainda ocupar um mandato eletivo. Eu vou na mesma linha do Gustavo Uribe de que o Romeu Zema tem trabalhado ali para ser a expressão do campo da direita mais convicta e tem sentido críticas no seu próprio quintal. E aí recorrer ali ao antigo detentor deste papel de oposição ao PT pelo campo da direita, que era o PSDB. Um partido que ficou muito pequeno, mas que ontem fez um evento de tentativa de relançamento das suas diretrizes, de se posicionar como uma oposição consistente e possível ao governo Lula. E muitos dos discursos ali, não só por um desagravo ao deputado mineiro Aécio Neves, que teve as suas acusações arquivadas pela Justiça, mas houve discursos de ataque a Romeu Zema ao modo como ele faz a marcação de posição contra o governo Lula, fazendo menção àquela entrevista que Zema deu ao Estadão. Quem fez isso foi o também mineiro, o deputado Paulo Abiakel, que é secretário-geral do PSDB, ao fazer o discurso ali que os vários dirigentes do PSDB, presidido por Eduardo Leite, outro que tenta ser um herdeiro em parte desse espólio da oposição ao PT, mas por um campo de mais racionalidade e não do discurso meramente ideológico. E do ponto de vista de Tarcísio, a grande questão é quase que herdar por inércia este campo mais conservador, se ele se viabilizar, seja em 2026, seja 2030, como um candidato ao Palácio do Planalto. Então, por isso que as estratégias acabam sendo bastante diferentes e também porque Tarcísio, até pelo fato de governar o estado mais populoso do país, ter sido ministro de Bolsonaro, ter uma trajetória também militar, de formação militar e depois para um campo técnico, já tem essa conexão mais automática, digamos assim, ou mais natural com o bolsonarismo. No caso de Romeu Zema, ainda é um processo que vem sendo construído desde lá em 2018, quando, antes mesmo de acabar o primeiro turno, ele declarou voto em Bolsonaro, embora tivesse um candidato do partido dele à presidência ainda na disputa, que era João Amoedo. Vai ser interessantíssimo a gente observar até 2026 como vão se movimentando esses candidatos, né, esses pré-candidatos da direita. Gente, vou olhar um pouquinho para a internacional, mas já a gente conversa.